Bom dia, Pai, bom dia, Filho, bom dia, Espírito Santo de Deus. Queremos nessa manhã te dar bom dia, Senhor. Queremos nessa manhã atrair a Tua presença, Pai. Queremos nesta manhã, Pai, te pedir, Deus, que essa luz, ó Deus, que adentra, Deus, as nossas casas, Pai, que ela possa adentrar, Deus, o nosso coração, Pai. Bom dia, paz do Senhor, que a graça, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja aqui conosco, em nome de Jesus. Bom dia, Lili, bom dia, bom dia, Dai. Acho tão bonitinha essa senhora que está sempre me acompanhando. Bom dia, amada, bom dia, Tânia. Louvado seja o nome do Senhor essa manhã, porque as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a nossa vida. Por isso, nesta manhã, nós podemos, pelo poder do nome de Jesus Cristo, escolher vencer. Nós podemos, nessa manhã, escolher viver um dia diferente. Nós podemos, nesta manhã, não porque os nossos problemas passaram, não. Quando a palavra de Deus fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, é porque ela vem pela manhã. Essa manhã não significa que a noite tenha um dia, tenha um mês, tenha um ano, não. A alegria vem pela manhã. O choro pode durar apenas uma noite. Sabe por que a alegria vem pela manhã? Porque as misericórdias do Senhor, elas se renovam sobre a nossa vida. E se a misericórdia do Senhor se renova sobre a nossa vida, isso significa que nós podemos pedir perdão e ter a presença dele ao nosso lado. E a presença dele nos basta para prosseguir. A presença dele nos basta para enfrentar qualquer dificuldade. Tua graça me basta e a tua presença é o meu maior prazer. E nós estamos aqui nessa manhã para aprender com o Espírito Santo de Deus. Nós estamos aqui essa manhã para sermos inundadas pelo conhecimento de quem Jesus é. Nós estamos aqui hoje, eu fiz questão, de ficar aqui, deixar essa luz do sol vir aqui sobre nós, porque o importante não é que vocês me vejam, mas o importante é que vocês consigam ver Jesus nessa manhã conosco. Isso é que é importante. Que os nossos olhos nessa manhã estejam voltados para o Senhor, que os nossos olhos essa manhã coloque mesmo todas as nossas expectativas naquilo que Deus pode fazer nessa manhã. Em nome de Jesus. Bom dia Silvinha, bom dia pastora Silvoneide, que vamos estar juntos numa live já, bom dia Flavinha, bom dia Lili, lá de Arcos. Eu acho a Lili tão abençoada, ela tem deficiência auditiva, mas ela acompanha, os meus ensinamentos através dos meus lábios. Meu Deus, que coisa mais linda. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Pai amado, obrigada, Senhor. Obrigada por esse dia, Pai. Obrigada por essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui juntas, Pai. Senhor, obrigada por cada mulher, ó Deus. Cada mulher que está entrando aqui, Pai. Obrigada, Jesus. Pai, nós queremos que nessa manhã a vontade do Senhor se cumpra na nossa vida. Nós queremos nessa manhã, Pai, experimentar, Deus, a liberdade que o Senhor nos dá. Nós queremos nessa manhã, Pai, clamar o sobrenatural do Senhor sobre a nossa vida. Queremos nessa manhã, Deus, clamar, Deus, que o Teu Espírito Santo possa mesmo, Deus, tocar o mais profundo do nosso coração. Pai, nós queremos nessa manhã ser livres, Pai. Nós queremos nessa manhã ser livres, ó Deus, de toda angústia, Deus, que tem assolado as nossas vidas. Nós queremos nessa manhã, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, ser livre, Pai, de toda ansiedade, Deus, que tem assolado as nossas vidas, Pai. De toda insegurança que tem assolado, Deus, as nossas vidas, Pai. Nós queremos ser livres essa manhã, Pai, de toda altivez de espírito, Deus, de toda soberba, Senhor, de todo orgulho, Pai.
Senhor, nós queremos ser livres, Deus, nessa manhã, Deus, de confiar, Deus, na força do nosso braço, Pai. Senhor, nós queremos te pedir aqui juntas, Pai, pelo poder do nome de Jesus, nos liberta essa manhã, Pai. Nos liberta essa manhã, Pai. Nós não podemos receber nada aqui, Pai, se o Senhor não nos der. Porque a tua palavra diz que o homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado. E nós queremos algo que vem do Senhor, porque nós cremos que toda boa dádiva, Deus, toda boa dádiva, todo dom perfeito, Pai, vem de ti. Por isso a nossa oração, Pai, é que em nome de Jesus Cristo, o Senhor nos liberte essa manhã e que essa palavra, Pai, possa levar libertação, Pai, para muitas e muitas vidas, Pai, pelo poder do nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero começar compartilhando essa manhã com vocês algo que Deus me falou ontem de uma maneira muito forte, de uma maneira muito linda. Eu compartilhei ontem na live que eu fiz com a Carla, da Academia de Mulheres. E talvez você entra aqui hoje assim desanimada, achando que você não é digna, sabe? De ser livre, de tantas coisas que te prendem. Às vezes você está lutando com um filho drogado, a tristeza do seu coração é grande. Às vezes você está lidando com um marido e o marido está adulterando. São tantas prisões que muitas vezes vêm na nossa vida, que muitas vezes nós não conseguimos, sabe, adentrar o lugar secreto, porque muitas vezes nós não temos força e nós nos sentimos assim tão indignas, sabe, tão indignas de entrar à presença de Deus. Mas eu quero te falar nessa manhã que não importa o jeito que você está, se você está fraca, se você está sobrecarregada, se você está se sentindo a mais indigna, se você está se sentindo suja, olha, quando nós adentramos na presença de Deus, Ele nos aceita de qualquer maneira. A única coisa que nós não podemos é sair da presença de Deus enquanto nós não sentimos totalmente lavadas, perdoadas pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Eu quero te convidar nessa manhã a entrar junto conosco nesse lugar. Eu quero te convidar essa manhã a entrar aqui conosco com expectativa no seu coração. Sabe que durante esse tempo aqui, o Espírito Santo de Deus pode trabalhar nos lugares que você nem imagina que Ele trabalha. Saiba que nesse tempo aqui, se você se jogar, se você se entregar de todo o seu coração, saiba que o Espírito Santo de Deus, Ele pode ir, sabe, libertando coisas na sua vida que há muito tempo você não consegue ter visão dessa liberdade. O Senhor nos criou para ser livres. Hoje, pelo poder do nome de Jesus, nós vamos ser livres. Mas primeiro você precisa entrar aqui conosco. Você precisa ser uma aqui conosco. Você precisa de todo o seu coração conseguir desligar, sabe, das coisas que estão lá fora. Você precisa realmente conseguir, claro. Às vezes você fala assim, mas eu não consigo, essa live vai ficar aqui gravada. Mas você precisa desse tempo com o Senhor. Você precisa deixar Jesus te provar que Ele te liberta. Você precisa. E eu creio que em nome de Jesus Cristo, nós vamos viver muitos milagres aqui. Vamos lá? Meninas, todos os versículos anotados aí nos comentários, para que nós possamos ajudar umas às outras. Estamos numa sala de aula. Jesus Cristo, Ele está sentado ali na nossa frente. Eu imagino que Ele esteja em pé, sentado na quina da mesa, e o Espírito Santo de Deus, Ele vai passar. Ele vai passar nos ensinando tudo aquilo que nós precisamos nessa manhã. Eu tenho tanta certeza disso, eu creio tanto nisso, por isso, vamos nos ajudar. Vamos colocar os versículos, papel e caneta na mão, palavra de Deus, e vamos para mais um café com elas, nos alimentando de Jesus.
Bem, o tema que eu coloquei aqui hoje foi Seja livre. Mas na verdade, o tema que está aqui no meu estudo não é esse. Muitas vezes, o Senhor nos dá a estratégia de mudar determinados textos para que nós possamos atrair vidas, porque nós somos atraídas por aquilo que nós vemos, enquanto nós não temos a visão de fato e de verdade na nossa frente de quem é Jesus Cristo. Vai chegar num ponto da nossa vida que nós vamos ter Ele tão fixo nos nossos olhos, como Hebreus fala, nós vamos ter Jesus firmemente diante de nós a todo tempo, a todo instante. É tão lindo quando nós conseguimos ter essa visão dele sobre nós o tempo todo. Mas o tema que eu coloquei do estudo de hoje é Jesus, o único que liberta. Porque eu sei que ele liberta. Eu sei do poder que existe no nome de Jesus Cristo. É por isso que eu ensino. É por isso que eu faço isso com autoridade. Porque ele mudou a minha história. Ele tem mudado a história de tantas e tantas mulheres ao meu redor. E quanto mais eu vejo ele mudando essa história, mais eu fico animada, mais eu me sinto assim, sabe, preparada para falar dele, independente do que eu sinto, independente das minhas circunstâncias. Nem todas as vezes eu consigo ir com aquela alegria, sabe, aquela alegria. Não, muitas vezes o Senhor me permite ensinar sobre ele com o coração quebrado, com o coração contrito, porque as coisas ao meu redor não estão muito boas. Mas eu tenho aprendido que eu não prego as séries, eu prego Jesus Cristo, como Paulo dizia. E quando nós pregamos Jesus Cristo e não a nós mesmos, sabe o que nós fazemos? Quando nós não queremos, nós simplesmente oferecemos o nosso corpo como um sacrifício vivo ao altar do Senhor. A gente não conforma com este mundo, com este século, de que quando você está mal, você tem que trancar no seu quarto, você tem que enfiar a cabeça embaixo das coxas, você tem que ficar mal-humorada, você tem que ficar emburrada. Não, isso é o que o mundo ensina. Mas Jesus nos ensina que mesmo quando nós estamos fracas, nós somos fortes. Ontem mesmo foi um dia que eu falei com meu marido, uau! Como que muitas vezes o Senhor tem que nos deixar fraca para experimentar de fato e de verdade o poder dele. Mas sabe por quê? Para que nós não possamos esquecer que nós somos vasos de barro para carregar um tesouro que é Jesus Cristo. Por isso que existe tanto poder na palavra de Deus. O versículo que eu comecei hoje, para a gente começar, hoje vamos ter muitos versículos. É João 8:32. Porque em João 8:32, Jesus diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade nesta manhã, e a verdade vai te libertar. O que vai te libertar nesta manhã não é o seu problema ser resolvido, é você conhecer a verdade de quem Jesus é na sua vida. Porque quando nós conhecemos a verdade de quem Jesus é na nossa vida, nós entendemos que no tempo oportuno dele, todas as coisas vão acontecer de acordo com a vontade dele, não de acordo com a nossa vontade. Jesus Cristo é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo é a palavra. Ele é a palavra. Por isso, nós precisamos entender que passar tempo com Jesus é passar tempo na palavra. Nós precisamos entender que religião não é você ir para um lugar feito por mãos de homens e ficar ali dentro e achar que ali, por simplesmente você estar ali, você vai ter um encontro real com Deus. Não. O encontro real com Deus é quando você conhece a verdade, a realidade de quem Jesus é. E você é liberta de tudo aquilo que o mundo impregna em você. Não existe liberdade no mundo. Não existe liberdade no mundo. Existe liberdade em Jesus. Você não vai encontrar liberdade nas coisas do mundo. Você não vai encontrar liberdade achando que os seus problemas vão se resolver, porque um problema passa e outro problema vem. E se você viver em função de problemas, você sempre vai estar cativa. Você sempre vai estar presa.
Nós sabemos muito bem, João 3,16, quando Deus fala que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Mas eu quero passar do 16. Eu queria que vocês anotassem João 3, do 16 ao 21, que continua falando assim: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do único Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque foram feitas em Deus. Presta atenção. Quando a palavra de Deus fala aqui que Ele enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Quando fala aqui que quem nele crê não é julgado, por quê? Porque quando nós aceitamos Jesus Cristo na nossa vida, como único Senhor e Salvador, nós somos perdoadas. Nós não seremos mais julgadas. Quando nós chegarmos ali no final, nós não seremos rés, nós seremos filhas. No final dos tempos serão julgados ali no tribunal do Senhor aqueles que não têm Jesus Cristo. Mas nós que temos Jesus Cristo hoje, nós passaremos ali naquele tribunal como filhos do Deus vivo, não mais como simplesmente réus criminosos. Por quê? Porque todo aquele que nele crê não será julgado. Por isso que Jesus nos liberta, porque não existe mais condenação. A palavra de Deus fala que não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você não vai ter que passar num tribunal. Amadas, eu estou sentindo a presença de Deus. A presença de Deus é tão real aqui. Toma posse. Toma posse que não existe mais nenhuma condenação sobre a sua vida se você é filha de Deus. Se você aceitou Jesus Cristo, como fala ali em João 1,12, como nós vimos no estudo da semana passada, todos aqueles que receberam, que creram no poder do seu nome, lhes foram dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Não existe mais julgamento para você. Somos livres, somos libertas por aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Sabe, quando Satanás, ele tentou a mulher para pecar, o que Satanás queria? Satanás queria que da mesma maneira que ele foi expulso ali da presença de Deus para sempre, ele queria isso para mim e para você também. Ele queria que nós fôssemos afastados da presença de Deus para sempre. Mas, graças a Deus por Jesus Cristo. Porque João 8, versículo 36, a palavra nos ensina: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sabe por quê? Porque o que nos prende é quando nós não estamos na presença de Deus. Na presença de Deus há liberdade. Na presença de Deus tudo flui. Na presença de Deus nós voaremos com asas de águia. Na presença de Deus nós somos libertas. E Jesus fez isso por nós. Por isso que Jesus nos liberta. Jesus, ele nos tira de um lugar de trevas e nos coloca num lugar de luz. Jesus, ele nos tira de um lugar de escravidão e ele nos coloca num lugar de liberdade plena. Jesus nos tira de uma condição de escravos do pecado, e ele nos coloca para ocupar lugar de filhos do Deus vivo. Gálatas 4, versículos 4 a 7, diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos.
E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Satanás existe. Ele é muito real. E muitos hoje estão sendo cativos, estão sendo presos, estão perdendo a batalha por não saber o poder do seu inimigo e também por não conhecer o poder de Deus. O poder de Deus, ele é manifesto para nós quando nós entendemos que nós nos tornamos filhos de Deus, nós não somos mais escravos. E existem muitas coisas que nos prendem antes da gente conhecer Jesus Cristo. Um exemplo é a falta de perdão. Jesus Cristo, ele veio, ele perdoou todos os nossos pecados e ele nos ensinou a orar como? Pai, perdoa as nossas ofensas como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Por isso que em 2 Coríntios 2, versículos 10 e 11, 2 Coríntios 2, versículos 10 e 11, olha o que Paulo fala. Olha o poder dessa palavra que Paulo fala a respeito do perdão. Ele fala assim: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque, de fato, o que eu tenho perdoado, se alguma coisa eu tenho perdoado, por causa de vós, eu fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Então, o que isso significa? Nós não podemos ignorar o poder de Satanás. E uma das coisas que nós ignoramos o poder de Satanás é quando nós damos brecha na nossa vida. E a falta de perdão é uma das inúmeras coisas que nós fazemos. Satanás, ele era um anjo de luz. Satanás era um anjo criado por Deus, poderoso. Anjo tem poder. Agora, Deus, ele não tira aquilo que ele dá. Tudo que Deus dá, permanece. Aí o que aconteceu? Satanás era um anjo de luz que caiu do céu. Ele virou um anjo de trevas, mas o seu poder é o mesmo. Ou seja, o poder de Satanás é o mesmo poder que ele tinha quando ele era anjo de luz. Então, o pecado na nossa vida abre para quê? Para Satanás vir roubar, matar e destruir. Por isso que nós precisamos ter, nós precisamos ter noção do poder do inimigo. Mas nós nunca, jamais podemos nos esquecer do poder de Deus. Porque aquele que habita dentro de nós é muito maior do que aquele que está de fora, tentando nos aprisionar. Aqui em Mateus 22, versículo 29, Jesus fala com muita clareza desse poder. Quando os saduceus chegaram ali para ele, perguntando se quando a gente ressuscitasse ia ter o marido, ia continuar casado com a esposa. Por quê? Porque eles não criam na ressurreição. Então, eles chegaram ali em Mateus 22, versículo 29, provando Jesus Cristo. Aí Jesus Cristo vira para eles e fala assim: errais. Vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Anota isso daí, Mateus 22, 29. Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Por isso que nós precisamos conhecer a verdade, e a verdade nos liberta. Por isso que se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Não existe, amadas, liberdade maior do que quando nós entendemos o que é obedecer a Deus. Liberdade não está em fazer aquilo que nós queremos fazer. Liberdade está quando nós entendemos que uma vida de obediência a Deus é que nos dá uma liberdade perfeita. Perfeita. E essa liberdade, onde ela está? Ela está em Jesus Cristo. Ela está em Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo, ele deu as últimas palavras ali para os discípulos, ele virou para os discípulos e disse assim aqui em Mateus 28, 18. Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Sabe o que isso significa?
que nós temos a autoridade, porque nós temos o domínio próprio para escolher viver uma vida sem pecado, mas viver uma vida agradando a Deus. Quando Jesus nos diz que nós temos, Ele tem autoridade, Ele está conosco todos os dias, isso significa que Deus te deu domínio próprio para repreender Satanás na sua vida. Amadas, deixa eu falar uma coisa para vocês. Presta bastante atenção, que isso é muito importante. Quando você lê o Velho Testamento, você não vai encontrar em nenhum lugar no Velho Testamento nenhum homem expulsando Satanás. Presta atenção. Você não vai encontrar no Velho Testamento homem nenhum expulsando Satanás. Por quê? Porque a autoridade que Deus deu para o homem sobre a terra, o homem perdeu para Satanás. Satanás, ele tinha autoridade sobre a terra. Nenhum homem podia virar para Satanás e falar assim: sai, Satanás. Por que ele ia sair? Por que Satanás ia sair? Em nome de quem que ele ia sair? Não tinha Jesus. Vocês não vão ver. Sabe, você vê falando assim, Davi tocava a harpa e o espírito saía. Você vê o homem pedindo para o Senhor, você não vai ver em lugar nenhum. Homem nenhum expulsando Satanás. Só que Jesus Cristo, quando ele chega, o que ele mais faz é expulsar Satanás. Porque quando ele foi levado, ele foi batizado ali pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Ali naquele momento, quando ele foi levado para o deserto, ficou 40 dias no deserto e depois o próprio Satanás veio sobre ele, oferecendo para ele tudo que o mundo tinha. Se prostrares e me adorares, eu te dou autoridade sobre o mundo. Jesus não queria autoridade sobre o mundo. Jesus queria resgatar a autoridade que Deus deu para Adão lá. Por isso que por um homem entrou a morte e por um outro homem entrou a vida. Por isso que por Adão entrou a morte e por Jesus Cristo entrou a vida. Mas quando Jesus chegou, ele começou a expulsar Satanás, a ponto dos religiosos ficarem loucos. Que doutrina é essa? Que doutrina nova é essa? Por que os religiosos ficavam tão apavorados com Jesus? Porque eles nunca tinham visto ninguém expulsando Satanás. Ninguém expulsava Satanás. E Jesus chegou colocando Satanás para correr. Eu me lembro que num certo momento, eu não me lembro onde está, mas Jesus chegou expulsando o demônio e o próprio demônio virou para ele e falou assim: o que você está fazendo aqui? Ainda não chegou o nosso tempo. Sabe por quê? Porque Satanás sabe que o tempo dele aqui na terra está determinado. Satanás sabe que ele foi vencido ali naquela cruz. Satanás sabe que ele não pode mais aprisionar aqueles que conhecem a verdade. Satanás não quer que você leia a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque Satanás sabe que na palavra você vai ser liberto pelo poder do nome de Jesus Cristo. Por isso que ele quer te tirar. Por isso que Satanás quer que você simplesmente entre num templo feito por mãos humanas e ele simplesmente quer que você só fique ouvindo homens e mulheres, mas você não tem a palavra habitando no seu coração. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não, o homem não foi feito para enfrentar Satanás, não. Mas hoje, pelo poder do nome de Jesus, nós podemos resisti-lo. E é quando nós resistimos Satanás que ele foge de nós. Mas não é apenas resistir Satanás. Primeiro vem sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos a Deus. E a maneira que nós temos de nos sujeitar a Deus é quando nós obedecemos a Deus. É quando nós conhecemos a verdade e nós somos libertas dos pecados que nos assolam e começamos a viver uma vida santa, uma vida de santidade. Em Salmo 81, versículos 13 e 14, nos ensina muito claro a respeito de quando eu falo para vocês que nós não fomos chamados para enfrentar Satanás, mas nós fomos chamados para resisti-lo e para se sujeitar a Deus. Salmos 81, versículos 13 e 14, a palavra fala assim: se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria mão contra os seus adversários. Olha, Deus, ele está falando assim: ei, mulher, se você entender o que é andar nos meus caminhos, eu vou destruir
todos os seus inimigos. Eu vou destruir tudo aquilo que vem contra você. Não vai ter ninguém que se levanta contra você, porque cabe a mim destruir os seus inimigos e cabe a você me obedecer e se esforçar para andar nos meus caminhos. É isso. É isso. É isso que o Senhor está nos falando. Sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Satanás não aguenta ficar perto de uma pessoa que obedece a palavra. Satanás não resiste a uma pessoa que pratica a palavra. Satanás não tem medo de você pregar a palavra. Ele não está nem aí quando você prega a palavra. Agora ele treme quando você vive a palavra de Deus, porque não existe poder quando você prega uma palavra. Existe poder quando você vive a palavra. A unção vem, é da prática. A unção não vem dos dons que você tem. A unção vem quando você pratica a palavra. O Espírito Santo vem, ele aviva os teus dons e as coisas começam a acontecer na sua vida. Sabe? Porque Deus não age fora da palavra. Deus não age fora da palavra, ele trabalha dentro dela. Deus trabalha dentro dela. Por isso não existe outra maneira de ser livre a não ser uma vida dentro da palavra. O que muda a nossa vida não são campanhas. Você pode fazer campanha o tanto que você quiser. Não são novenas. Não adianta você ficar lendo terço. Não adianta você achar que faz orações poderosas. Nada disso vai mudar a sua vida. Nada. Mas a sua vida vai ser mudada quando ela for alinhada com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela vai produzir fé no seu coração. E essa fé, ela vai te levar a conhecer quem Deus é. E quando você entende a grandeza de Deus, você começa a obedecer e a deixar tudo aquilo que te prende e te libertando. Você começa a entender que quando você entra na presença de Deus, não é o muito falar que vai te levar além. Não é o tanto que você fala, mas é o tanto que você ouve a voz de Deus e obedece à voz do Senhor. Anota aí 2 referências importantíssimas sobre obediência e sobre desobediência. Deuteronômio 28, versículo 2, versículo 7, versículo 8. Aqui nos ensina sobre obediência. Fala assim: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virá sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. E ele fala: o Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão. E ele te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Bênçãos da obediência. Agora aqui, em Deuteronômio 28, versículos 15 e 45, anota aí, gente. Obediência, Deuteronômio 28, versículos 2, 7 e 8. Desobediência, Deuteronômio 28, versículos 15 e 45. Obediência, Deuteronômio 28, versículos 2, 7 e 8. Desobediência, Deuteronômio 28, versículos 15 e 45. Olha o que fala sobre a desobediência. Será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Todas essas maldições virão sobre ti e te perseguirão e te alcançarão, até que sejas destruído, porquanto não ouvistes a voz do Senhor teu Deus, para guardares os mandamentos e os estatutos que te ordenou. O que quebra a maldição não é uma pessoa que você acha que é poderosa e expulsar essa maldição da sua vida, não. Não entre nessa. Não adianta você pedir para um pastor orar para essa maldição ser quebrada na sua vida, sendo que você não muda a sua vida. Ninguém tem poder de quebrar a maldição na sua vida, a não ser a sua confissão, o seu arrependimento e o poder do nome de Jesus quando você confessar seu pecado. Provérbios 26 fala que maldição sem causa não se cumpre. Maldição sem causa é aquela que é confessada.
É pecado confessado, pecado perdoado. Não tem como a pessoa orar para quebrar a maldição na sua vida, sendo que você continua fazendo a mesma coisa e não tem arrependimento. Então, nós precisamos entender que Jesus Cristo é a palavra. Nós precisamos entender que tem o favor de Deus quem obedece a palavra. E tem a misericórdia de Deus quem arrepende e confessa os seus pecados. Não adianta você ficar, ai Deus, tem misericórdia da minha vida. Não tem misericórdia sem arrependimento, gente. Não existe misericórdia sem arrependimento. Sabe, Deus conosco, Ele nos ensina como crianças. Você não precisa sair dessa live aqui hoje, desse estudo bíblico aqui hoje se condenando. Não, para com isso. Eu tô muito longe. Que longe? Deus olha pra gente como uma criança. Sabe, o que você precisa é começar a mudar a sua vida. Não é querendo mudar suas atitudes. Presta atenção. Você não vai mudar a sua vida com atitudes. Você vai mudar a sua vida quando você tiver vida na palavra de Deus. Se você tentar mudar suas atitudes por você mesmo, você não vai conseguir. O que liberta é a palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que vai te ensinar a ter uma vida digna que agrada ao Senhor não são as suas atitudes, é o conhecimento da palavra de Deus. Olha, Colossenses 1, versículo de 9 a 12, nos ensina a ter uma vida. Provérbios 26 fala da maldição. Colossenses 1, versículos 9 a 12, nos ensina que quer ter uma vida que agrada a Deus. E Paulo fala assim, olha, se você quer ter uma vida que agrada a Deus, sabe o que você tem que fazer? Você tem que transbordar do pleno conhecimento da vontade dele, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então, o que isso significa? Vida espiritual, gente, é só através do conhecimento da palavra. A palavra de Deus é um livro espiritual, porque quando você lê a palavra, Jesus está ali com você. Agora, você tem que dar liberdade para que isso aconteça na sua vida. Quer ter uma vida que agrada ao Senhor? Colossenses 1, 9 e 12. Buscar a vontade do Senhor, pedir a Deus sabedoria e pedir a Deus discernimento espiritual. Agora, isso não acontece do dia para a noite, gente. Por que eu tô aqui com vocês toda semana? Para a gente começar a aprender isso juntas. Por que semana passada Deus nos deu a direção de estudar quem nós somos, quem você é? Se você tá aqui, não pegou, vai lá na minha página, tá lá. O estudo da semana passada, quem você é. Você precisa entender quem você é para que depois você entenda como você se liberta. Sabe? Jesus Cristo, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino dele. Nós precisamos viver em cima disso. Nós precisamos entender que se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Nenhum outro morreu por você. Ninguém mais morreu por você. Você pode procurar liberdade onde for. Você vai cansar. Você vai cansar de procurar liberdade em qualquer outra coisa. Apenas Jesus tem o poder de nos libertar. Por isso que eu falei para vocês, João 8,36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora, sabe o que você precisa? Você precisa dar uma oportunidade para Jesus Cristo te mostrar que Ele te liberta. Como assim? Você tem que renunciar a muitas coisas que talvez você esteja fazendo e dê tempo para você ir para a palavra de Deus, conhecer Jesus Cristo. Renúncia. Existe poder na renúncia. Olha, eu quero ler com vocês uma parte de um versículo agora que está no livro de Daniel. Daniel capítulo 10. Eu quero que vocês anotem aí para depois vocês lerem Daniel, versículos do 3 a 12. Aperta o cinto. Aperta o cinto aí. Olha o que fala Daniel, versículos do 3 ao 12. Daniel, ele teve uma visão de Jesus Cristo. Antes de Jesus descer aqui nessa terra, olha onde ele estava. Presta atenção. No dia 24 do primeiro mês, estando eu a bordo do grande rio Tigre, eu levantei os olhos e olhei, e eis que um homem vestido de linho
cujos ombros estavam cingidos de ouro puro, de ufaz. O seu corpo era como um berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a sua voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Olha, Jesus abriu mão dessa glória. Você tem noção do lugar que Jesus estava? Você tem noção que ele deixou o céu para te buscar? Você tem noção do lugar que Jesus abriu mão para descer, para enfiar no útero de uma mulher, suportar TPM, suportar as dores de ficar dentro de uma mulher 9 meses, por amor a mim, a você? Olha o lugar que Jesus abriu mão. Olha o lugar que ele abriu mão. O seu corpo, os seus ombros estavam cingidos de ouro puro. Amados, olha o lugar que ele deixou. Ele deixou o céu para me buscar. Ele deixou o céu para te buscar. Sabe? Ele deixou o céu para nos buscar. Mas Daniel continua falando aqui. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram e se esconderam. Você sabe qual a condição que Daniel estava aqui? Daniel estava renunciando os manjares do rei para se submeter à vontade de Deus. Sabe por que Daniel teve essa visão de quem Jesus é aqui? Porque Daniel renunciou às coisas do mundo para viver a vida que Jesus queria para ele. E ali naquele momento, quando ele teve uma visão de quem Jesus era, ele fala: eu fiquei, pois, eu só, e eu contemplei aquela visão, e não restou força em mim. Contudo, eu ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo eu caí sem sentidos, rosto em terra. Então aquela mão me tocou, ela sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. E Daniel fala assim, ele me disse, o próprio Jesus virou para Daniel e falou assim: Daniel, homem muito amado, você está atento às palavras que eu vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te estou enviando. Eis que eu sou enviado para te falar. Ao falar ele comigo, eu me pus em pé tremendo. Então ele me disse, Jesus virou para Daniel e falou assim: não tenha medo, Daniel. Porque desde o primeiro dia, Daniel, que você aplicou o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras foi que eu vim. Amadas, a renúncia, ela tem que vir no nosso coração. Sabe, você precisa e eu precisamos entender, a humilhar perante o nosso Deus, aplicar o nosso coração a entender as coisas dele. Olha a colheita da renúncia de Daniel. A renúncia em deixar Deus tirar todas as coisas que o mundo colocou na nossa mente, que tradição colocou na nossa mente, que pais muitas vezes colocaram na nossa mente. Quando você renuncia, abre a sua mente e deixa o novo de Deus entrar, você atrai a presença de Deus, você consegue isso. Isso é poderoso demais. Isso é muito poderoso. Sabe? Jesus, o reino de Deus é manifesto por Jesus Cristo.
tudo fora do reino de Deus que entra por Jesus Cristo é reino de trevas, sabe? O reino de Deus, a bandeira dele é o amor. É o amor pelas pessoas, é o amor pelo próximo. Já a bandeira do império das trevas é o quê? Ressentimento, é raiva, é amargura, é falta de perdão. Amados, cada reino tem um tipo de linguagem. A linguagem do reino de Deus é obediência, é renúncia, é amor. E isso só vai acontecer com vida na palavra. Agora, igual Atos 4, versículos 11 e 12 fala: este Jesus é pedra rejeitada por todos vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4, versículos 11 e 12. Não existe outro. Agora você precisa, Atos 4, 11 e 12. Agora, esse reino, esse Jesus, fala assim, anota aí, eu vou mandar um monte de versículo agora para vocês que não vai dar tempo, mas vocês vão anotar. Mateus 11, versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderarão dele. Sério, que esforço é esse? É o esforço de você abandonar tudo que você sabe que veio do mundo e se esforçar para aprender aquilo que vem da palavra de Deus e deixar você conhecer a verdade para a verdade te libertar, sabe? Por exemplo, não existe outro Salvador e nenhum outro intercessor a não ser Jesus. O único Salvador e intercessor é Jesus. Está lá em Hebreus 7, versículos 23 a 25. Hebreus 7, versículo 23 a 25, fala assim: por isso também ele pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, e ele vive para interceder por eles. Jesus vive para interceder por nós. Anotaram aí? Hebreus 7, 23 a 25. Que ele é o nosso Salvador, ele é o nosso intercessor. Agora, único mediador. 1 Timóteo 2, versículos de 1 a 6. Que fala: isto é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. 1 Timóteo 2, versículo de 1 a 6. Gente, Jesus é a expressão exata de quem Deus é. Sabe onde você vai encontrar isso? Em Hebreus 1, versículos de 1 a 4. Hebreus 1, versículos de 1 a 4. Jesus é a expressão exata de quem Deus é. Você quer conhecer a Deus? Conheça Jesus. A palavra de Deus fala, havendo outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras pelos profetas, nestes últimos dias ele falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Jesus é o resplendor da glória e ele é a expressão exata do seu ser. Você quer conhecer a Deus? Conheça Jesus. Jesus também é o nosso advogado. Está lá em 1 João 2, 1 ao 6. 1 João 2, de 1 ao 6. Jesus é o nosso advogado. Ele advoga a nossa causa. E quando eu falei para vocês que ele veio do céu para nos buscar, e ele é o único que voltou para lá. Porque aqui em João 3, versículos 13 a 15, João 3, versículos 13 a 15, fala assim: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do mesmo modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Ele veio do céu e voltou para lá. João 3, versículos 13 a 15. E sabe qual que é o último versículo que eu anotei aqui? Jesus sabe o que você sente.
Jesus conhece todas as suas dificuldades. Jesus conhece todas as suas dores. Jesus sabe de tudo que está aí no mais profundo do seu ser. E Ele tem poder para te libertar. Ele tem poder para te libertar. Aqui em Filipenses 2, no versículo do 5 ao 11, fala que Ele sabe o que nós sentimos. Filipenses 2, versículos de 5 a 11, fala que Jesus sabe o que nós sentimos. Fala aqui assim para a gente ter o mesmo sentimento que houve também nele, pois ele, mesmo subsistindo em forma de Deus, ele não julgou usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecendo em figura humana a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Você precisa se humilhar para obedecer. Mas sabe o que aconteceu com ele? Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Sabe, amada, você não precisa ter muito dinheiro, você não precisa ser casada, você não precisa morar numa casa maravilhosa, você não precisa ter um monte de filho, você não precisa ser reconhecida por homens para ter a revelação de quem Jesus é. Não, você não precisa. A única coisa que você precisa para ter revelação de tudo isso que eu falei aqui essa manhã é aqui o que fala no Salmo 119, versículo 130 e versículo 133. Fala assim, presta atenção, Salmo 119, versículo 130 e versículo 133. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Firma os meus passos na tua palavra e não me domine iniquidade alguma. É só isso. Só isso que você precisa. Você precisa pedir a Deus a revelação da palavra dele. E ele fala aqui que ele dá isso para as pessoas simples. Não é para a pessoa que se acha que é muita coisa, não. Não. Ele habita num coração quebrantado e contrito. Sabe? Talvez você é daquelas que tem perguntado muito, Senhor, o que o Senhor quer de mim, Pai? Pai, o que o Senhor quer de mim? Essa é uma pergunta que a gente faz com muita frequência a Deus. Porém, antes, sabe, de perguntar isso para Deus, Deus quer te dizer alguma coisa. Deus quer te dizer alguma coisa nessa manhã. Sabe o que é? Você precisa saber que não existe nada que você possa dar para Deus que Ele não tenha te dado antes. Nada. Você não pode dar nada para Deus. Por isso, não é, Pai, o que o Senhor quer de mim? Ele só quer o seu coração. Ele só quer que você conheça a verdade para que você seja liberta, porque Ele é o seu Pai. Ele só quer te ver liberta. E Ele quer te ver liberta não é simplesmente o fato dessa liberdade ser algo na sua carne. Ele quer te ver liberta de dentro para fora. É isso que Deus quer. Porque às vezes nós confundimos muito liberdade. Mas eu quero te falar uma coisa. Todos os caminhos te levam a Deus? Sim, todos os caminhos vão te levar a Deus um dia. Mas como eu falei para vocês no início, você um dia vai chegar diante de Deus como ré, porque você e eu somos pecadores, ou você hoje pode chegar diante de Deus como filha. Como filha. Todos nós um dia vamos estar face a face com Deus. Mas ou você vai chegar diante dele como filha, se você tiver Jesus, ou você vai chegar diante dele como uma ré. E quando você é filha, você começa a experimentar não apenas a paternidade de Deus, que um dia nós vamos falar disso aqui, mas você começa a participar da herança do reino de Deus. E a maior herança que Deus quer te dar hoje é que você seja liberta das coisas desse mundo. E só existe um poder que pode fazer isso para você. É o poder do nome de Jesus. Vamos orar?
Fecha seus olhos. Fecha seus olhos. De Jesus. Talvez você nessa manhã não se sente filha, mas você pode nessa manhã repetir uma oração comigo agora. Repete essa oração comigo antes da gente orar. Senhor Deus e Pai, eu quero nessa manhã, Pai, abrir o meu coração para o Senhor. Eu quero nessa manhã, Pai, te pedir perdão, Deus. Eu quero nessa manhã, Pai, me humilhar diante do Senhor e te falar que eu não consigo sozinha me libertar de tudo que tem me prendido, Pai. Eu quero nessa manhã, Pai, te pedir que o Senhor me tire desse lugar de trevas que eu estou, desse lugar de ser uma simples criatura, e que o Senhor me coloque num lugar de luz, Pai, nessa manhã, porque eu não aguento mais, Pai. Eu não aguento mais. Pai, eu quero nessa manhã declarar com os meus lábios, Pai, e eu quero te pedir que o Senhor me ajude a crer com o meu coração que eu acredito em Jesus Cristo como meu único Senhor, como meu único Salvador. E a partir de hoje, Pai, eu quero conhecer a Tua palavra. A partir de hoje, Deus, eu quero que o Salmo 119, versículo 130 se cumpra sobre a minha vida, que fala que o Senhor dá a revelação da Tua palavra aos simples. Senhor, me revela que eu sou Tua filha hoje, porque eu me entrego nas Tuas mãos e eu creio com o meu coração em tudo aquilo que eu escutei aqui hoje. Eu quero assumir esse lugar de filha, porque eu sei que é apenas nesse lugar de filha que eu vou ser liberta. Em nome de Jesus. Agora eu vou orar por você que repetiu essa oração comigo, tá? Senhor Deus, eu quero te pedir que o Senhor alcance, Pai, e que o Senhor escute a oração de cada uma dessas mulheres que aceitaram Jesus Cristo aqui nessa manhã. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor toque o mais profundo do coração delas nessa manhã e que o Senhor leve mesmo elas a entenderem que existe um lugar muito melhor, onde elas vão encontrar a verdadeira liberdade. É o Teu reino, é o Teu colo, é o lugar que nós saímos desse mundo mal e nós habitamos um lugar onde não é o lugar que muda, mas é aquilo que o Senhor passa a fazer diferença dentro de nós. Recebe cada uma dessas mulheres como Tuas filhas e que elas possam ser ajudadas, restauradas, limpas, curadas pelo poder do Teu nome e comece essa nova caminhada conosco, em nome de Jesus. Senhor, obrigada, Pai. Obrigada por mais esse café. Obrigada por essa manhã. Obrigada, Senhor, por essa comunhão tão linda, Deus. Deus, obrigado por esse ensino tão precioso, Pai. Deus, eu sei que por mim mesmo eu jamais conseguiria estar aqui, Deus. Obrigado pelo poder do Teu Espírito Santo que adentrou cada uma das minhas palavras e alcançou cada coração aí desse lado, Pai. Deus, nós somos muitas mulheres, somos 400 mulheres aqui aos pés do Senhor, mas 400 mulheres que vão simplesmente não ser apenas mulheres, mas que vão ser filhas do Deus vivo para mudar, Pai, mudar as coisas ao nosso redor, para ser libertas e para trazer liberdade. Senhor, faz um milagre em nós essa manhã, alcança-nos nessa manhã, nos liberta de tudo aquilo que tem nos prendido, nos liberta de toda angústia, de toda ansiedade, nos posiciona, Senhor, nos lugares celestiais. Nós queremos nessa manhã que toda corrente seja quebrada. Canta, quebra, Senhor, quebra. Pelo poder do nome de Jesus, eu vejo correntes sendo quebradas. Quebra, eu vejo algemas sendo abertas nessa hora. Canta, quebra. E que haja liberdade. Que haja liberdade, pelo poder do nome de Jesus, Pai. É o Teu poder, é a Tua glória. Por isso nós te damos honra, te damos glória e te agradecemos, Pai. Porque Teu é o poder, Tua é a honra, Tua é a glória, hoje e para sempre. Amém. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Beijo, meninas. Toma posse e seja liberta pelo poder do nome de Jesus. Até a próxima quarta. E amanhã à noite tem live. Beijo!